João, capítulo 1. A palavra tornou-se carne. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei. Aquele de quem vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido." João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: "Não sou o Cristo." Perguntaram-lhe: "E então, quem é você? É Elias?" Ele disse: "Não sou." "É o profeta?" Ele respondeu: "Não." Finalmente perguntaram: "Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio?" João respondeu com as palavras do profeta Isaías: "Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor." Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: "Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta?" Respondeu João: "Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias." Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali, novamente, com 2 dos seus discípulos.
quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro." Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa." E então acrescentou: "Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem."